Que tal a gente aprender a fazer hoje segmentação de dados como este aqui? Uma boa ferramenta para que consigamos interpretar informações de dados tabelados como este. E aí, com a segmentação de dados, ele me permite selecionar algumas opções específicas e também, como cidades, por exemplo, e também de vendedores específicos. Então, por exemplo, em Campinas, a performance da Ana eu consigo enxergar, né, a performance da Ana, de quanto foi que ela vendeu, né, em Santos, em Sorocaba, em Taubaté, a do João, né, e também de forma consolidada. Então, fique no vídeo e bora para a planilha. Bom, então imagina que nós temos aqui uma tabela extraída de um ERP, por exemplo, onde eu tenho aqui data, cidade, produto, o vendedor, a quantidade, né, a venda total e também os custos. E agora, a primeira coisa que nós fazemos é transformar esses dados em uma tabela. Então, com Ctrl T, eu seleciono todas as informações e aí eu venho em inserir e eu clico em tabela. Dou um OK e pronto, ele já transformou esses dados em uma tabela. Ou seja, todas as vezes em que eu precisar incluir uma informação nova aqui embaixo, automaticamente a minha tabela dinâmica estará atualizada. O próximo passo agora é nós consolidarmos essa informação para que fique mais simples e visual. Então, com a nossa tabela toda selecionada, nós vamos voltar em inserir e vamos clicar aqui em tabela dinâmica. Clico OK e aqui ele habilitou para mim, né, uma nova guia. Sobre essa tabela dinâmica, então, eu vou incluir aqui a quantidade, a venda e o custo. E aí, neste exemplo, eu quero acompanhar as vendas somente dos produtos. Venho aqui, faço aqui altero a formatação, né? Então eu vou deixar como moeda para facilitar a nossa visualização e identificação. E também em custos faço a mesma coisa. Bom, agora eu pulo algumas linhas. Vou formatar também aqui a minha tabela dinâmica. Então deixar da cor verde, por exemplo. OK. E agora é a hora que nós então iremos incluir a segmentação de dados. E como que a gente faz? Nós selecionamos qualquer célula dentro da tabela dinâmica. Perceba que ele habilita esse lado aqui, olha. Então fora da tabela dinâmica eu não tenho informação. Mas quando eu clico em qualquer célula dentro da tabela dinâmica, ele abre aqui a função para eu fazer as modificações dentro da tabela dinâmica. E aí eu venho em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, e aqui, olha, eu quero cidade e vendedor. Ok, trago ele para cá. Agora eu quero transformar essas linhas em colunas. Bom, e aí eu venho aqui para os meus botões e coloco aqui, ó, 4. Trago ele para cima. Os vendedores, a mesma coisa, 4. E agora eu faço aqui mais uma vez a minha formatação. Faço aqui o alinhamento para que fique mais ou menos parecido, né? Para que fique mais ou menos assim alinhado com a base de dados embaixo. E aí agora vou fazer a minha formatação. Sobre a minha segmentação, aqui ele habilitou mais uma vez aqui essa opção. E aí eu venho, pinto de verde e aqui pinto de verde. Pronto. De forma simples, você tem uma tabela resumida e a partir de agora você consegue então fazer as suas análises. Bom, em Campinas, o meu desempenho foi de R$26 mil, 26.800. Tá, quanto foi que a Maria vendeu, né? Qual é a proporção da Maria com relação a isso? Bom, a Maria contribuiu com 10.390 em Campinas. O Pedro, 2.380. A Ana, 9.170. Então, com base nisso, a gente já consegue fazer aqui, tomar uma decisão, criar estratégias, incluir gráficos, né? E a partir disso você consegue fazer um dashboard dinâmico e fazer todo um acompanhamento, e aí você vai fazendo as suas mudanças, alterando, né, aqui a sua segmentação de dados. Caso você queira incluir mais alguma informação, com base no que você tem na tabela, você volta sobre a sua tabela dinâmica, você vem aqui em análise de tabela dinâmica e inserir segmentação de dados, e aí aqui você pode fazer então uma nova projeção, né? Você pode colocar por data, caso você queira, né? Você pode especificar por produto
e assim por diante. Caso você tenha uma tabela mais extensa, obviamente você terá mais informações que você vai conseguir fazer ali um range, né? Tendo um range maior, você consegue ter uma análise muito maior. Então é isso. Se você chegou até aqui, deixa seu joinha, compartilha com quem precisa e, claro, não deixe de me seguir aqui, tá bom? Então, até a próxima!